Em 1841, os mongóis chegaram à Hungria como uma força implacável, movidos por uma estratégia feroz de expansão que pegou o reino desprevenido. A falta de defesas adequadas, combinada com uma subestimação do poder mongol, resultou em uma destruição quase total de cidades e vilarejos. A população, vulnerável e sem amparo, foi dizimada em massa, deixando um rastro de terror que ecoaria por gerações. E é claro, essa devastação não ocorreu por acaso, mas como parte de uma campanha muito bem orquestrada, que aproveitava cada fraqueza da Hungria. Parecia impossível imaginar que um dia o país se reergueria. Os mongóis, liderados por seus experientes generais, utilizavam táticas que confundiam e desorientavam seus inimigos. Era como se o vento soprasse a favor deles em cada batalha, enquanto os húngaros lutavam contra o desespero e a confusão. As cidades, incapazes de suportar o cerco, sucumbiram rapidamente, uma após a outra. Os sobreviventes eram forçados a abandonar suas casas ou enfrentar a morte certa. A destruição não era apenas física, mas também emocional. Uma ferida aberta no coração da Hungria, que clamava por vingança e por uma chance de se reerguer. Mesmo diante desse cenário de completa devastação, algo começou a germinar nos corações dos sobreviventes. Era uma semente de determinação, de resistência. Sabiam que, para se defender de outro ataque, precisariam mudar tudo: estratégia, infraestrutura, até mesmo a forma como enxergavam a guerra. E essa mudança começaria de dentro, com as reformas de um rei que não estava disposto a ver seu povo sucumbir novamente. Foi nesse espírito que a Hungria começou a reescrever sua própria história. Após a devastadora invasão mongol, a Hungria se encontrava em ruínas. Mas foi exatamente nesse ponto que o rei Béla Porto decidiu transformar o desespero em oportunidade. Ele entendeu que a chave para resistir a futuras ameaças estava na adaptação e modernização. O exército foi reorganizado com rigor, substituindo métodos ultrapassados por táticas mais robustas e eficientes. A Hungria passou a depender fortemente de cavaleiros armados até os dentes e de uma infantaria bem treinada, composta principalmente por besteiros, uma força capaz de neutralizar até mesmo os inimigos mais temidos. Mas as reformas não pararam por aí. Béla Hapor sabia que, sem fortificações adequadas, o reino estaria condenado a reviver o pesadelo de 1841. Ele iniciou uma campanha massiva de construção de castelos de pedra, erguidos estrategicamente em regiões vulneráveis. Essas fortalezas não eram apenas um símbolo de segurança, mas uma declaração de que a Hungria não seria mais pega desprevenida. Cada pedra colocada nas muralhas simbolizava a resiliência do povo húngaro, determinado a não repetir os erros do passado. A liderança de Béla Kér foi como um farol em meio ao caos, guiando a Hungria para um futuro mais seguro. Suas reformas militares e infraestruturais criaram uma rede de defesas que seria testada no futuro. O caminho para a resistência estava traçado, mas seria a segunda invasão mongol que colocaria à prova essas novas fortificações e as mudanças implementadas. Um novo embate se aproximava, e desta vez, os húngaros estariam prontos. 44 anos após a primeira invasão, os mongóis voltaram, liderados por Nogai Khan e Talabuca. Mas desta vez, a Hungria estava irreconhecível. Assim que os exércitos mongóis cruzaram as fronteiras, depararam-se com muralhas imponentes e soldados aguardando, prontos para a luta. A tensão no ar era palpável quando as forças mongóis avançaram, acreditando que repetiriam o terror de décadas atrás. No entanto, ao se aproximarem das fortalezas húngaras, foram recebidos por uma tempestade de flechas. As tropas húngaras, agora treinadas e bem organizadas, se moviam com precisão, bloqueando cada tentativa de invasão. As batalhas que se seguiram foram intensas e ferozes. O som metálico das espadas se chocando e o estrondo das catapultas lançando pedras sobre os invasores criavam um cenário caótico e brutal. Os mongóis tentaram diversas vezes romper as muralhas, mas eram sempre empurrados de volta pela cavalaria húngara, que atacava com força devastadora. Cavaleiros fortemente armados avançavam em ondas, lançando-se contra as linhas inimigas com lanças e espadas brilhando ao sol. O sangue manchava o solo, e a terra tremia sob o peso dos cavalos em disparada. Os gritos de guerra ecoavam pelos vales, enquanto as tropas húngaras, firmes em suas posições, resistiam com coragem. Mas o verdadeiro golpe veio quando os mongóis perceberam que estavam cercados. A falta de suprimentos e a constante pressão das tropas húngaras começaram a desgastar seus exércitos. Enquanto tentavam recuar, suas fileiras eram dizimadas por ataques incessantes, forçando-os a abandonar suas tentativas de invasão. Os castelos, antes frágeis, agora pareciam invencíveis, e os exércitos mongóis, outrora temidos, sucumbiam lentamente à força inabalável dos defensores húngaros.
Mas ainda havia uma última reviravolta a ser enfrentada. Nas escaramuças finais, os exércitos mongóis tentaram desesperadamente uma última investida. Em meio à poeira e ao caos, eles avançavam com a ferocidade que os tornara temíveis. Mas a cada passo, suas fileiras eram destroçadas por ataques rápidos e letais dos cavaleiros húngaros. A cena era de pura devastação, corpos espalhados pelo campo de batalha, cavalos feridos caindo ao chão e a terra, outrora seca, agora encharcada de sangue. O barulho ensurdecedor das espadas e o som oco dos escudos sendo atingidos ecoavam pelo horizonte. Mas pouco a pouco, os mongóis foram sendo forçados a recuar, deixando para trás milhares de mortos. Com suas forças dilaceradas, a retirada foi inevitável. Mas mesmo na fuga, os mongóis foram assediados incessantemente pelas tropas húngaras. Pequenos destacamentos os emboscavam nas rotas de retirada, cortando seus suprimentos e atacando impiedosamente. O que restava do exército mongol vagava em desespero, perdido e faminto. Muitos morreram antes de conseguir escapar das fronteiras da Hungria, e aqueles que sobreviveram nunca esqueceriam a humilhação de sua derrota. Mas a verdadeira vitória ainda estava por vir, e ela se revelaria no momento em que a Hungria se ergueu como uma potência que jamais seria subestimada novamente. A batalha decisiva veio nas mãos do rei Ladislau Kord, que liderou seus exércitos com uma estratégia impecável. Quando os mongóis tentaram, mais uma vez, romper as defesas húngaras, foram recebidos com uma força avassaladora. A cavalaria pesada, com suas armaduras reluzentes e lanças afiadas, lançou-se contra as linhas mongóis com fúria. O choque entre os dois exércitos foi como um trovão rompendo o céu. Cada golpe desferido pelas espadas húngaras tinha o peso de anos de sofrimento. E os mongóis, antes arrogantes, agora lutavam para simplesmente sobreviver ao avanço implacável dos cavaleiros. No calor da batalha, o campo de guerra tornou-se um caos de gritos e aço colidindo. Ladislau, sempre à frente de suas tropas, inspirava seus homens a lutar com tudo que tinham. Os mongóis tentavam manobras rápidas, buscando encontrar brechas na formação húngara, mas a organização das tropas de Ladislau era impecável. Besteiros nas muralhas disparavam flechas em ritmo constante, enquanto a cavalaria rodeava os flancos mongóis, cortando qualquer tentativa de fuga. O cheiro de pólvora, suor e sangue era intenso, e o som dos gritos de guerra misturava-se ao truar dos cavalos que corriam pelo campo. Não havia misericórdia naquela luta, era vencer ou morrer. O golpe final veio quando os exércitos mongóis, já exaustos e sem estratégia, começaram a desmoronar. Ladislau ordenou um ataque frontal em massa e o exército mongol cedeu sob a pressão. A retirada foi caótica e os mongóis, outrora temidos, fugiram em desespero sem jamais olhar para trás. Foi uma vitória esmagadora que marcou o fim das tentativas mongóis de invadir a Europa Central. E assim, a Hungria, um reino que já havia sido devastado, ergueu-se como um símbolo de resistência e força, deixando uma lição clara. Nunca subestime o poder de um povo determinado a proteger sua terra. E assim chegamos ao fim de uma história épica de resistência e superação. A Hungria, que outrora se viu devastada e à beira do colapso, conseguiu derrotar um dos exércitos mais temidos da história. A queda dos mongóis diante das muralhas húngaras não foi apenas uma vitória militar, mas uma prova do que um povo pode alcançar quando está unido e determinado a proteger sua terra. Se você ficou curioso para saber mais sobre histórias como essa, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar explorando juntos esses momentos que moldaram o mundo como o conhecemos.